A palavra cosmogonia vem da união de cosmos, que significa universo, e gonia ou gnomai, que significa nascimento, gênese ou criação. Portanto, cosmogonia refere-se aos relatos sobre a criação e organização do mundo. Muito antes da filosofia e da ciência oferecerem explicações sobre a origem do universo, diferentes povos criaram narrativas para responder às grandes perguntas da existência. Mais do que histórias, elas expressavam a maneira como cada civilização compreendia o mundo, organizava sua religião e justificava sua própria existência. As cosmogonias antigas, em sua maioria, estão ligadas a uma teogonia, ou seja, além de narrarem a criação do universo, também narram o nascimento dos deuses. Diversas civilizações europeias tinham suas próprias cosmogonias, e a Grécia não foi uma exceção. O início de tudo era o chamado caos, onde não havia nada. Quando o caos tomou consciência de sua existência, ele vibrou de forma diferente no vazio. A partir dele, então, surgiu Nyx, a noite. Ao mesmo tempo, também nasceu seu irmão Erebo. Nyx consistia nas trevas superiores, enquanto Erebo nas trevas inferiores. A partir de Nyx e, consequentemente, do caos, muitas coisas surgiram. Uma delas foi Eros, o amor. De Nyx também nasceram Gaia, a terra, e Urano, o firmamento. Estas duas divindades possuíam corpos astrais e dessa forma puderam se tornar um casal, de cuja união nasceram seus filhos, os Titãs e as Titânides. Ao todo, eram 12 os filhos e filhas de Gaia e Urano. Os Titãs eram Oceano, Crio, Ceus, Hiperião, Jápeto e Cronos. As Titânides, por sua vez, eram Theia, Reia, Temis, Mnemosina, Febe e Tétis. Cada um deles originou um elemento de nosso planeta, sendo todos muito antigos e poderosos. Gaia e Urano tiveram também outros filhos, e esses, diferentes dos primeiros, não eram tão belos e bem vistos. Eram eles os Ciclopes e os Gigantes de 100 braços. Urano não queria proximidade com seus filhos, por isso os confinava nas entranhas de Gaia. Com a ajuda de sua mãe, o titã mais novo, Cronos, conseguiu se opor à tirania do pai. Gaia criou uma foice para Cronos, que, com ela, conseguiu acabar com o reinado de Urano. Esse, entretanto, não foi o começo de uma era de prosperidade. Com medo de que seus filhos, com sua esposa Reia, tomassem o poder, Cronos engole um a um logo que nascem. Cansada disso, Reia recorre a Gaia com seu filho mais novo, e juntas elas conseguem enganar o poderoso Titã. No lugar do filho mais novo, lhe entregam uma pedra e o escondem em uma ilha. Esse filho era Zeus. Ele cresceu e, quando atingiu a maioridade, conseguiu libertar seus irmãos, deuses da barriga de seu pai. Juntos, travaram a guerra contra os titãs, que durou alguns anos, e por fim, saíram vitoriosos. Com o fim da guerra, os deuses passaram a governar o mundo, cada um cuidando de uma parte. Zeus, como senhor dos céus e da parte terrestre, Poseidon, como senhor dos mares, e Hades, como senhor do submundo. Durante séculos, essas narrativas foram transmitidas por poetas, sacerdotes e filósofos. Sua influência atravessou o mar Mediterrâneo e alcançou outra civilização da antiguidade, a Roma. Ao longo de sua história, a religião romana foi profundamente influenciada pela tradição religiosa grega. Os seus deuses mantêm diversas características de suas divindades. Entretanto, se engana quem pensa que a religião romana se resume a adaptar mitos gregos. Um dos elementos mais importantes de sua tradição era o mito da fundação de Roma. Conta a lenda que Ascânio, filho de Enéas, um herói troiano,
fundou Alba Longa sobre a margem direita do rio Tibre. Naquela cidade latina, muitos de seus descendentes reinaram, entre eles Numitor, que foi destronado por seu irmão Amulio. Para evitar descendência rival, Amulio condenou Réia Sílvia, filha de Numitor, a ser sacerdotisa de Vesta. Assim, ela deveria permanecer virgem por toda a vida. No entanto, seduzida pelo deus Marte, Réia acabou por engravidar e deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Furioso, Amulio ordenou que os bebês fossem atirados ao rio para morrerem afogados. Com o intuito de protegê-los, ela os colocou em uma cesta e a deixou à deriva nas águas do rio Tibre. A cesta acabou encalhada na região das 7 colinas perto do mar. Esse local marcaria a história da fundação de Roma. Uma loba, chamada Luperca, aproximou-se do rio para beber água e os acolheu, amamentando-os em seu refúgio no Monte Palatino. Posteriormente, um pastor de ovelhas chamado Faustulo encontrou os irmãos perto da entrada de uma caverna e, com sua esposa, criou os meninos como filhos. Já em idade adulta, Remo teve um desentendimento com um pastor local e, por esse motivo, foi entregue ao então rei Amulio, que fez dele prisioneiro. Com isso, o pai adotivo Faustulo falou sobre a ascendência dos irmãos ao gêmeo de Remo, Rômulo, que partiu para resgatar o irmão. Após libertar Remo, Rômulo matou o então regente Amulio, e os cidadãos locais ofereceram a coroa de Alba Longa aos irmãos, que preferiram devolver o trono ao avô Numitor e fundar uma cidade própria, em outro local. Os gêmeos discutiram sobre o lugar onde fundar a cidade. Cada um defendia uma colina diferente entre as 7 da região. Os montes Aventino, Célio, Capitólio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. Para definir o lugar, consultaram o voo das aves. Rômulo viu 12 urubus sobrevoando o Palatino, enquanto Remo viu apenas 6 em outra colina. Por esse motivo, Rômulo considerou isso um sinal de que era o escolhido. Ele decidiu traçar com um arado os limites da nova cidade no alto do Monte Palatino e jurou matar quem ousasse atravessá-los. Remo desobedeceu e cruzou a linha. Rômulo então o matou, tornando-se o rei e fundador de Roma. Depois de conhecer essas duas narrativas, dá para perceber uma coisa: apesar de diferentes, elas têm muitos pontos em comum. As duas fazem parte de tradições politeístas, em que os deuses interferem diretamente no destino do mundo e das pessoas. A cosmogonia grega procura explicar como o universo surgiu, como nasceram os deuses e de onde veio a ordem do mundo. Já a tradição romana apresentada aqui não tenta responder à origem do universo. Ela procura explicar a origem de Roma e justificar por que aquela cidade era vista como destinada à grandeza. Outra semelhança interessante é que, nas duas histórias, o poder nasce do conflito. Na Grécia, Cronos derruba Urano, depois Zeus derrota Cronos e os titãs. Em Roma, Rômulo precisa enfrentar Amulio e mais tarde chega até a matar o próprio irmão para fundar a cidade. E existe também uma influência muito clara entre as duas culturas. Os romanos adotaram boa parte dos deuses gregos, mudando principalmente seus nomes. Zeus virou Júpiter, Poseidon virou Netuno e Hades passou a ser chamado de Plutão. Mas eles também criaram seus próprios mitos para fortalecer a identidade do povo romano. No fim, tanto a tradição grega quanto a romana mostram como os povos antigos buscavam compreender quem eram e qual era o seu lugar no mundo. E talvez essa seja a maior semelhança entre elas. Mais do que contar histórias fantásticas, esses mitos ajudavam a explicar a realidade de cada civilização.